veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor levou-me em espírito e pôs-me no meio de um vale que estava cheio de ossos. E fez-me andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E disse-me: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então disse-me: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã é no profeta Ezequiel. Como já vimos, nós temos estado a fazer uma viagem pelas Escrituras. Começámos no mês de setembro e então já estamos avançados no Velho Testamento. O sermão de hoje chama-se Ossos transformados em ouvidos. Ossos transformados em ouvidos. A Bíblia tem um segredo para o corpo perfeito. Quantos de nós é que, de uma maneira ou de outra, não andamos à procura de um corpo perfeito? Bem, há alguns como eu que muito tentem e não vão conseguir, claramente, mas todos nós procuramos assim a melhor aparência que está ao nosso dispor. E a verdade é que hoje, num texto que pode parecer estranho, nós encontramos um segredo para o corpo perfeito, que é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é, na Bíblia, o segredo para o corpo perfeito. Até a pessoa que se sente morta, e portanto fisicamente muito mal, ela pode ganhar uma vida nova quando escuta o verbo que Jesus é. É isto também que Ezequiel nos está a ensinar. E é esta a mensagem que eu tenho para vos pregar nesta manhã. Para o fazermos, para podermos ler, ouvir, aceitar a palavra de Deus e eu próprio conseguir pregá-la, nós precisamos uma vez mais da graça de Deus. É por isso que nesta hora voltamos a orar, para pedir essa graça específica de recebermos a palavra dele como comida para nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por este dia. Obrigado, é um dia belo, mesmo que sintamos o frio. Obrigado, Senhor, porque Tu deste capacidade aos nossos corpos, hoje, nesta manhã, para nos levantarmos e estarmos aqui. E uma vez mais nós oramos pelos doentes, Senhor, porque sabemos que a Tua vontade é que nós sejamos saudáveis. Sabemos que muitas vezes assim não acontece. Vivemos também a falta de saúde junto de Ti, porque Tu tens um plano para todos os momentos da nossa vida, até aqueles que são marcados pela falta de saúde. Ó Senhor, e nós hoje queremos aprender com o profeta Ezequiel acerca do melhor corpo de todos, que nem sequer é este que temos aqui nesta manhã. E por isso nós queremos pedir que seja o Teu Espírito Santo a guiar-nos nesta hora. Ajuda-me a pregar a palavra com fidelidade, com coragem, com cuidado. Abre os nossos ouvidos para ela, Senhor, que todos nós sejamos ouvidos para aquilo que Tu nos tens para dizer. E que isso não significa apenas uma coisa teórica, perdida na nossa cabeça, entre tantas outras coisas que já trazemos para aqui, para a igreja, na nossa cabeça e nas nossas preocupações, mas que isto signifique Jesus, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Senhor, que seja Jesus o alvo do nosso amor, da nossa adoração nesta manhã. E por isso nós oramos tudo isto em nome dEle. A igreja pode responder? Amém. Antes de voltarmos à palavra, deixem-me só fazer, ainda que um pouco desviado, alguns anúncios rápidos, está bem? Alguns anúncios que nós temos de fazer. No próximo domingo, é o último domingo de janeiro. É uma tradição recente, que vai fazer agora 10 anos, curiosamente, marcará 10 anos desde que começámos a fazer isto. No próximo domingo, nós convidamos todas as pessoas que se juntaram à Igreja da Lapa como membros
para assinarem a declaração de fé. Então, no próximo domingo, se tu te juntaste à Igreja da Lapa, se te batizaste aqui, ou se te tornaste membro, portanto, se a tua membresia passou para a Igreja da Lapa, agora és membro aqui, então serás convidado num momento especial a assinar a nossa declaração de fé. Portanto, próximo domingo vai ter esta coisa boa. Também, se Deus assim permitir, vai ter dois testemunhos, duas declarações de fé pessoal, duas profissões de fé. Então, no próximo domingo, nós vamos estar a ouvir dois irmãos que se querem batizar. Para que, no domingo 11 de fevereiro, e este é um anúncio agora especialmente para os membros de igreja, no domingo 11 de fevereiro nós tínhamos uma assembleia, está bem? Tínhamos uma assembleia depois do culto, logo a seguir ao culto, uma assembleia breve, para votar a chegada destes dois irmãos que vão fazer a sua profissão de fé, outros irmãos que já se batizaram, mas querem ser membros aqui, e as nossas contas. Estamos no início do ano, portanto temos as contas do ano passado para fechar, temos o orçamento para aprovar, portanto, se Deus assim permitir, de amanhã 8 dias, portanto amanhã é dia... Hoje é dia quê? Hoje é 21. Portanto, não na próxima segunda, na outra, os membros de igreja receberão nos vossos e-mails os documentos referentes à Assembleia. Portanto, durante 2 semanas, se tiverem alguma dúvida, são convidados a vir ter comigo, Pastor Filipe, com os diáconos, esclarecer as dúvidas que tenham, para 2 semanas depois, então, no tal domingo 11 de fevereiro, nós estarmos a aprovar todas as coisas que precisamos de fazer. Portanto, isto são aqueles assuntos que nós temos de tratar para sermos uma igreja congregacional e organizada e celebrarmos a bênção de novas pessoas estarem a chegar também até nós. Agora sim, um último anúncio. Dia 3, sábado, eu estou a convidar é a palavra assim bonita, no fundo eu estou a convocar no dia 3 todos os músicos, todas as pessoas envolvidas no Ministério de Som e todas as pessoas envolvidas no Ministério da Projeção, portanto, na parte audiovisual, nós vamos estar juntos aqui sábado, às 10 da manhã, está bem? Depois almoçamos juntos. Portanto, é um almoço de trabalho e uma reunião de trabalho antes. Portanto, se tu colaboras na música, como músico, se colaboras no som, se tu colaboras na projeção, na parte dos audiovisuais, então, sábado, dia 3 não faltes, está bem? 3 de fevereiro, vamos estar juntos das 10 até ao almoço. E agora sim, os anúncios estão feitos. Vamos voltar até à Palavra de Deus. E hoje vamos ter de folhear um pouco as nossas Bíblias, porque na semana passada estávamos num livro mais pequeno, mas hoje estamos num livro maior. Por isso, dou-te já a pista para tu teres os dedos prontos. Se usas a Bíblia digital, vai ser diferente, mas se tiveres a Bíblia física, vai ser mais fácil. Portanto, nós temos de abreviar rapidamente, temos só um sermão para tratar de Ezequiel, não é? Coisa simples. Um sermão apenas para tratar de Ezequiel. À falta de melhor adjetivo, e a escolha do adjetivo é minha, portanto não tens de usar este adjetivo, mas eu acho que Ezequiel é o profeta mais psicadélico da Bíblia. Psicadélico. Eu não sei se tu gostas das coisas psicadélicas, cuidado com o que tomas. Mas estás a ver ali, final dos anos 60, aquela estética psicadélica, a música, aquelas viagens que a pessoa faz, não é? Tu, quando lês o profeta Ezequiel, todos os profetas são especiais, mas permite-me dizer isto com reverência, porque posso assumir, Ezequiel é o meu profeta preferido. Ezequiel viaja muito, não é? Tu começas a ler e dizes, o que é que eu hei de achar acerca disto? São 48 capítulos únicos no livro de Ezequiel. O Filipe tratou há pouco tempo de Isaías, que também não é um livro nada linear, para mim é até o profeta mais custoso, ainda por cima é maior do que Ezequiel, mas Ezequiel é uma viagem, eu tenho uma paixão por Ezequiel. Como é que nós abreviamos um livro destes? E é por isso que eu gostava que tu pudesses folhear a tua Bíblia, está bem? Vai ao capítulo 1. Aliás, se conseguires, situa-te aí no capítulo 1 e já no 48, só para teres ideia, porque vamos fazer aquela coisa que eu gosto muito de fazer, que é tentar fazer um resumo em poucos minutos de um livro que é vasto. Como é que se resume?
Vou tentar. No cativeiro da Babilónia, portanto, significa que o povo já tinha sido levado, portanto, Jerusalém já tinha caído às mãos do Império da Babilónia. Aliás, lembras-te, da semana passada também falávamos nesse acontecimento triste da queda de Jerusalém. Então, no cativeiro da Babilónia, Ezequiel tem de denunciar a idolatria de Israel. Ezequiel está lá, no cativeiro, junto com o povo, e tem de denunciar as coisas erradas do povo de Israel, o povo de Deus, que precisamente por causa da sua idolatria foi levado até ao cativeiro da Babilónia. Portanto, o cativeiro da Babilónia é um castigo que Deus dá pelo facto do povo de Deus ter abandonado Deus. E como é que Ezequiel faz esta denúncia? Ezequiel faz esta denúncia de modos estranhamente visuais. Ok? Só para teres uma ideia. Não quero levar muito tempo, mas é Ezequiel especial. Olha logo aí no capítulo 1. Tu vês, Ezequiel tem uma visão estranha, não é? De 4 querubins, com 4 rostos, com asas. Umas asas voam, as outras asas tapam o anjo, sobre rodas. É mesmo psicadélico, é mesmo estranho. E no capítulo 2 tens a chamada e primeira visão de Ezequiel. Deus fala com Ezequiel e depois ele é chamado a falar a Israel. Vês isso no capítulo 3. Ele é um atalaia. O que é um atalaia? Ele é o vigilante, ele é o vigia do povo naquela altura difícil. E, por exemplo, logo a partir do capítulo 4, ele começa a ter de fazer coisas estranhas para coreografar o mau estado espiritual do seu povo. E eu não vou entrar nas coisas estranhas. Vamos deixar as coisas estranhas para quinta-feira, vai ser especial. Porque as coisas estranhas que Ezequiel tem de fazer são mesmo estranhas. Bem, eu não resisto. Há algumas coisas que dizemos, não é? Eu, por exemplo, tenho de fazer a barba por metade, tenho de dormir uma série de dias voltado para um lado e outros dias voltado para o outro, com uma maquete de Jerusalém. A parte mais engraçada, eu não vou resistir a dizer, ele tem, a determinada altura, de fazer a sua comida. Hoje, para não suscitar a imaginação dos mais pequenos, vou tentar arranjar uma expressão sobre excrementos. Não é? E a visão original era ser excrementos, lembram-se? Era ser excrementos humanos. E ele regateou com Deus. Oh Deus, pronto. E Deus, não sejam excrementos de pessoas, de animais, vacas, pronto, menos mal. Tudo isto está a acontecer aqui, ok? E Ezequiel, ao expor-se desta maneira, faz coisas estranhíssimas, sobretudo nos primeiros 11 capítulos. Olha lá, só para teres uma ideia. É por isso que depois tens de ler mesmo a Bíblia, porque tem muito mais piada quando és tu a ler e sabes do que eu estou a falar. Porque ele vai ter de fazer coisas estranhas. As pessoas julgam que ele é louco. Coisas mesmo estranhas. Nas coisas estranhas que Ezequiel está a fazer, ele está a fazer como que uma coreografia do pecado do seu povo. Sabes que este é um job description estranho para muitos profetas. E depois nós, em breve, vamos entrar nos profetas menores, neste estudo. Mas muitas vezes os profetas, para trazer a palavra de Deus, ainda na reunião de homens, falávamos acerca disto. Então, quarta-feira, ao 12h30, Zoom, se puderes, liga-te, vale a pena, 1 hora. E o Ricardo falava nisso. Muitas vezes o profeta recebe a palavra de Deus no Velho Testamento e é sobre a vida dele, é sobre o corpo dele que ele tem de profetizar, fazendo coisas muito estranhas. É também isso que torna esta parte dos profetas uma parte única na Bíblia. Não é linear quando tu lês isso. De facto, não é. Eu, esta semana, ao terminar a leitura de Ezequiel, e já li muitas vezes, mas estava a pensar, uau, como é que será para uma pessoa que começa a ler a Bíblia há pouco tempo ler isto? Isto parece, de facto, bizarro, no mínimo. Mas o que está em causa nestes primeiros 11 capítulos é Ezequiel representar visualmente, através das coisas estranhas que ele está a fazer, o tipo de pecado que o povo de Deus tinha cometido. Diante desse triste registro de pecados dos judeus, é como se Deus abandonasse uma Jerusalém desobediente. É como se Deus tivesse deixado Jerusalém, mas, de certa maneira, acompanhado o seu povo para o exílio. De facto, Jerusalém está destruída como resultado do pecado do povo,
Mas calma, há esperança. Lembras-te de Lamentações de Jeremias? A semana passada falámos sempre na esperança. É como se Deus, na tristeza com que abandona Jerusalém, Ele estivesse também a ir para o exílio. Porquê? Porque a sua palavra, através disso, que Ele está no exílio. Aquela gente não quis emigrar para a Babilónia. Muitos de vocês têm a experiência de imigração. Imigração já é difícil e geralmente nós fazemos-la porque queremos, certo? Ninguém nos obrigou. Agora imagina uma imigração coerciva. Que o povo foi para lá, não foi porque esteve a fazer contas e disse: vive-se melhor na Babilónia do que em Jerusalém. Eles vão para lá porque pecaram. No entanto, pelo facto de Deus ter um recado que dá a Ezequiel, também significa que a palavra de Deus está no exílio. Isto estava um sermão, não é o sermão de hoje. Mas até pensando no facto de hoje somos enriquecidos com tantos irmãos imigrantes. Quando a coisa está difícil aqui, lembra-te, provavelmente não está tão difícil como estava para Ezequiel. E desde que tu sejas guiado pela palavra de Deus aqui, mesmo que este não seja o teu lugar, não seja o teu país, Deus pode estar aqui contigo. Aliás, tu até vais descobrir que Deus, de certa maneira, às vezes está mais no momento do exílio do que quando nós estávamos em casa. Então esta é uma das coisas que está a acontecer. Deus, de certa maneira, acompanha o povo para o exílio. E é nesse processo que se vai trocar o coração de pedra do povo de Israel por um coração, para aqueles que sabem, por um coração de carne. Esta é outra das imagens que atravessa o livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel acusa o povo de ter um coração de pedra. Nós ainda hoje podemos usar esta expressão coloquialmente. Tem um coração de pedra. É o processo difícil do exílio que vai quebrar a pedra do coração de Israel para ele voltar a ter um coração de carne. E há também espaço neste livro para Israel ser acusado em quadros curtos que descrevem a sua infidelidade. E isso tu encontras, sobretudo, entre o capítulo 12 e o capítulo 24. Portanto, os primeiros 11 capítulos são as visões de Ezequiel. Ele começa a coreografar a desobediência de Israel nas coisas estranhas que faz. E a partir do capítulo 12, tu começas a ter uma descrição que Ezequiel faz dos pecados de Israel. E até outros pecados, que não são só os pecados de Israel que são reprovados, também os pecados do Egito, e os pecados de Tiro. Isso tu encontras já entre o capítulo 25 e o capítulo 32. Estou a andar rápido, para termos uma ideia panorâmica. Portanto, neste livro, entre tanta coisa que acontece, há espaço para o profeta dar o seu melhor vocabulário a condenar o pecado do povo judeu. Mas também vais encontrar o profeta Ezequiel a dar o seu melhor vocabulário a condenar o pecado de nações estrangeiras como o Egito e como Tiro. Portanto, entre o capítulo 25 e o 32, tu vês esta condenação. Finalmente, chega no capítulo 33, vai lá o capítulo 33. No capítulo 33 chega, entretanto, uma notícia. Não te esqueças, Ezequiel está lá no cativeiro. Não é? No capítulo 33, chega uma notícia, que é a notícia da queda de Jerusalém. Portanto, Jerusalém já não estava só abandonado, caiu totalmente. O que significa que se abre a necessidade, mais do que nunca, de uma palavra de esperança. Já era mau o povo ter sido deportado de Jerusalém para a Babilónia, mas agora eles sabem que a cidade caiu totalmente. O que significa que, mais do que nunca, eles precisam de esperança. Porque imagina que tu tinhas sido deportado numa guerra contra a tua vontade da tua cidade. Mas tu ainda sabias, aquilo ficou arrasado, mas ainda há algum tipo de resistência. Imagina que durante o tempo do teu exílio disse, olha, já não há resistência nenhuma, a cidade caiu completamente. Tu ficarias ainda mais desesperado. E é aqui que há uma palavra de esperança. Abre-se a necessidade de uma esperança futura. Que esperança será essa? Vai ser necessário um novo David para um novo Israel, com um novo coração. Também é isso que está em causa no capítulo 37, onde nós estamos agora. Vai ser necessário um novo David para um novo Israel, com um novo coração. E essa reabilitação alcançará também, vejam bem, esta é a coisa estranha que acontece nos livros proféticos, por isso é que muitas vezes não são fáceis de ler. Tu estás a ler os livros e há uma altura em que os profetas parece que só têm coisas más para dizer.
Ai de vocês, ai de vocês, ai do povo de Deus, ai dos outros que ainda são piores. Mas depois também é verdade que tu encontras no meio destes livros as ocasiões de esperança até para os não-judeus, que é aquilo que vai acontecer que tu encontras no capítulo 38 e 39, porque Gog vai ser destruído. Então haverá esperança não só para o povo de Deus, mas para aqueles que não são o povo de Deus, que não pertencem ao povo de Deus. Isso vê-se na linguagem da destruição de Gog, no capítulo 38 e 39. E finalmente, para chegar ao fim do livro, ainda estamos no resumo, finalmente a presença de Deus há de voltar ao templo e à nova cidade. Nesse sentido, podemos dizer assim, à nova Jerusalém. É por isso que tu, a partir do capítulo 40 até ao final, tens depois uma parte estranhíssima quando estás a ler estes livros, que é a partir do capítulo 40, tu tens o regresso ao templo e começas a passar muito tempo a ler sobre as medições do templo e da nova cidade que vem aí. Porquê? Porque é a ocasião da restauração. Portanto, tentando resumir, Ezequiel resume-se num profeta exilado com o seu povo desobediente. E agora essa frase vai aí aparecer. Ezequiel resume-se num profeta exilado com o seu povo desobediente, que através da sua denúncia visualmente surpreendente, está a pescar, calma, também anuncia uma restauração nacional futura. Ok? Volta, ainda podes recuar para a outra, assim. Okay? Portanto, ele é o profeta que já foi para o exílio, ele denuncia o mal que o povo fez, de maneiras visualmente muito estranhas, mas também traz a mensagem de uma restauração nacional, que não vai ser apenas nacional, vai ser de facto global. E agora vamos passar para o final da outra frase, sim, que sendo pessoal, a ver se isso dá, está mesmo para morrer, a gente vai fazer o enterro a esta projeção hoje. Que sendo pessoal, chegará ao nível global. Ou seja, a presença de Deus... Estão a ver? Eu não confio nisto. Eu odeio estas coisas. Estas coisas de imagem. Então, quando alguns de vocês... Ei, pastor, precisamos aqui de um ecrã. Eu dou-vos o ecrã na entrada. A presença... Desisto. Eu desisto. Vou passar a ler aqui. Já desisti disso. A presença de Deus vai regressar através de um novo David. Não é muito difícil para nós compreendermos. Quem é o novo David? Jesus. Ok. Eu não quero levar muito tempo no sermão, mas é agora que voltamos ao texto que lemos, porque isto foi só o resumo do livro de Ezequiel. Interessa-nos, por isso, estacionar rapidamente no capítulo 37. Portanto, volta lá aos primeiros versos. E eu li só o início. Alguns de vocês conhecem este texto. Talvez este seja o texto mais conhecido em Ezequiel. Portanto, a visão do vale dos ossos secos. E rapidamente vamos lembrar. O que é que está aqui a acontecer? Sabem, há pessoas que dizem que este é o primeiro filme zombie. O primeiro filme zombie não é o Jorge Romero com Night of the Living Dead, nem o I Walk with a Zombie, que é o mais antigo. Isto é um gosto especial meu, eu gosto de filmes de zombies. O filme mais antigo da série de zombies é Ezequiel 37. Porquê? Repara o que está aqui em causa. Ezequiel tem uma visão de um vale de ossos secos e Deus pergunta-lhe, podem estes ossos reviver? E esta é a minha maneira de ler, não tem de ser a tua, mas sabes, eu acho que ser profeta é complicado, sobretudo quando Deus te faz uma pergunta. Não é? E eu encontro aqui, posso estar a ler mal, ok? Posso estar a ler mal, mas eu encontro aqui alguma ironia na maneira como Ezequiel responde. Imagina que Deus pergunta, olha aí, estes ossos podem reviver? É Deus que está a fazer a pergunta, não é? A pessoa tem medo e ele dá a resposta melhor. Tu é que sabes, Deus. Tu é que sabes. Ao que Deus responde, profetiza sobre estes ossos. Diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E olhem lá a coisa interessante. Farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos. Então começas a ver, a visão tem muita piada. O ossinho começa a ganhar nervos, depois começa a ganhar carne, depois ganha pele e depois o que é que ganha? Ganha o sopro da vida, o espírito.
ganham espírito. Portanto, o que está ali em causa é uma visão de esqueletozinhos a reagruparem-se e a voltar à vida. É engraçado. É para tu veres a maneira como Ezequiel, as imagens do profeta Ezequiel. Portanto, imagina, mal comparado, imagina o barulho dos ossos a juntarem-se uns com os outros, os nervos a aparecer, a carne a aparecer, a pele a aparecer. Mal comparado, é como se... é o que eu pensei. Já foram à Capela dos Ossos, em Évora? Alguns de vocês ainda não foram à Capela dos Ossos em Évora. Então, por exemplo, para os irmãos que chegam do Brasil, têm de ir. Sobretudo, levem as vossas crianças pequeninas. A Capela dos Ossos é um lugar interessante. Então, imagina, é como se fosse a Capela dos Ossos à escala do Rock in Rio a ganhar vida. Eu acho que é o mais próximo que eu consigo descrever desta visão. Uma imensa Capela dos Ossos, ossos por todo o lado, que de repente, num grande vale, se começam todos a agrupar e a ganhar vida. Permite-me dizer assim, na Bíblia, zombies só podem ter vida nova através da palavra de Deus. Na Bíblia, mortos-vivos só podem ter vida nova através da palavra de Deus. Viver é sempre ouvir. Nós escolhemos esta série de mensagens, saber ouvir, porque uma das coisas que queríamos comunicar à Igreja, na prática da oração mais séria, mais disciplinada, mais cotidiana, mais verbal, é lembrar-vos uma coisa que acontece sempre ao longo de toda a Bíblia, nas várias diferenças que a Bíblia tem, porque são 66 livros diferentes. Ouvir na Bíblia é viver. Até aqui, numa das cenas mais particulares, únicas, imaginativas da Bíblia, o Vale dos Ossos Secos, a vida pode voltar a existir naqueles cadáveres, permite-me dizer assim, por causa da Palavra de Deus. Porque a Palavra é sempre o símbolo da vida em todas as Escrituras. Porque não há vida sem Palavra. Por isso, viver é sempre ouvir. Não sei se ainda dá para apanhar aí. Os zombies só podem ter vida nova através de ouvir a Palavra de Deus. Aplica isto a nós. Agora vamos começar a sair de Ezequiel para aplicar à nossa vida. Tudo que de bom haja em ti, tudo o que de novo possa ser construído a partir das coisas más que estão estragadas na tua vida, só vai acontecer, e a nossa perspectiva nesse aspecto é mesmo radical, só vai acontecer quando tu ouves a palavra de Deus. Porque se até numa historieta destas, permite-me dizer assim, se até numa historieta destas, numa visão destas, em que tu tens uma espécie de mega vala comum, com ossos, os restos dos cadáveres, a vida nova que existe é através do profeta profetizar, é a palavra de Deus. Por isso mesmo é que tu lembras todos os símbolos bíblicos na criação, acerca de Deus criar todas as coisas através da sua palavra e do Espírito de Deus andar sobre as águas, no sentido em que é o Espírito, o Ruá divino, o sopro da vida. Nós, como evangélicos, como cristãos evangélicos, em 2024, temos sempre de ser obcecados pela palavra, porque a palavra é o símbolo da vida. Voltando a este cenário, ele pode parecer-nos um cenário de filme de terror. Mas há um propósito para aquilo que pode parecer um filme de terror, não é? Os ossinhos todos a juntarem-se e a ganharem nova vida. O propósito é este. O pior que nos acontece quando nós lemos a Bíblia não são as cenas terríveis que a Bíblia tem, as cenas de morte. A morte na Bíblia serve para nos mostrar que o problema maior nem é a morte física, é a morte espiritual, é o mal em nós. A nossa tendência é termos medo de morrer, mas a pior morte é aquela que nós já carregamos em nós, tão insidiosa, uma morte tão traiçoeira que nos convence que nós estamos vivos. Encontras essa frase aí? Temos medo de morrer, mas a pior morte é a aparência de vida.
Ainda hoje, junto com o Tiago, na classe de novos membros, ali à entrada da igreja, falávamos acerca disto. Eu sei que muitas vezes, se tu chegares a uma igreja evangélica, tu vais achar que há um peso negativo pela questão do pecado, já falámos acerca disso, pela questão da morte. Mas é aí que o paradoxo, que a graça existe. É quando tu te apercebes, através de uma figura tão gráfica como uma vala comum, lá em Ezequiel 37. Porquê é que eu hei de gastar mais de 1 hora ao domingo a ouvir histórias a partir de valas de comum que ganham vida nova? Porque é quando tu detectas a morte em ti próprio que tu começas a poder distinguir a vida nova que podes ter e que só chega quando tu ouves a palavra de Deus. Nesse sentido, os cenários sinistros às vezes até se tornam os mais desejáveis. Porquê? Porque nos acordam, nos agitam. É preferível nós reconhecermos na nossa vida o vale dos ossos secos para que possa haver uma palavra que dê vida nova. Compreendo o que eu te quero dizer. Não há transformação tão grande que acontece na nossa vida do que aquela que acontece quando nós atravessamos um vale de ossos secos. Quando a tua vida é só paisagem bonita, seja montanha, seja praia, e tudo te corre de feição, concordarás comigo, tu não mudas muito, porque tu nem sequer precisas de mudar. Mas quando por alguma razão tu atravessas um momento que, bem vistas as coisas, olhavas para Ezequiel e dizes assim, olha, não é só Ezequiel que descreve aqui uma cena sinistra. Eu próprio me sinto a viver uma cena sinistra. Então é aí que a ironia graciosa se dá. É quando tu passas por um momento em que sentes que já não há vida nova que possa ressuscitar coisa nenhuma, que guiado pela palavra de Deus pode existir um espírito novo a chegar e a fazer todas as coisas igualmente novas. Vida, para ser vida a sério, tem de ser soprada pela palavra. É como se houvesse uma voz que nos dissesse, o morto és tu, agora vive. É isso que nós acreditamos quando estamos a falar do Evangelho. Eu sei que é uma maneira muito extrema de colocar as coisas, mas nós acreditamos mesmo, como evangélicos, nós acreditamos mesmo que até Jesus se ter encontrado connosco, nós estávamos mortos. Nós éramos esqueletinhos no vale dos ossos secos, adaptando esta imagem à nossa realidade. Foi preciso haver a palavra, foi preciso Deus nos encontrar, nos chamar pelo nome dele e no nosso nome, para que então alguma coisa realmente nova pudesse começar. Nesse sentido, neste texto e não só, a morte pode tornar-se boa. Porquê? Porque enquanto tu não a reconheceres em todas as partes da tua vida, uma autêntica novidade de vida não pode acontecer. O Evangelho a ser pregado é, nós estamos mortos no nosso mal. Estamos, de facto, mortos no nosso mal. Isto só lá vai com uma ressurreição, que é a ressurreição de Jesus por nós e que implica a ressurreição futura, que é aquela que nós próprios viveremos. Cristo é essa ressurreição. É quem nos garante. Porquê é que nós acreditamos nos novos céus e na nova terra? Porquê é que nós acreditamos numa nova vida? Porque o nosso Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, em Jesus, Ele já morreu e ressuscitou. Sabes que até a revelação ser completada em Jesus, por muito amor que nós tenhamos pelo judaísmo, mas não há este conceito de vida nova como ele existe no cristianismo através da Trindade. Porque Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, e não é fácil explicar isto, eu não sei explicar, mas Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, na segunda pessoa da Trindade, em Jesus, Deus conheceu a morte e venceu a morte. Portanto, não é tão absurdo assim tu acreditares que vais ressuscitar se o próprio Criador de todas as coisas já tiver provado que o produto funciona. O que é que nós celebramos na Páscoa e a cada domingo? Deus já provou a nós na ressurreição de Jesus que o produto da vida nova funciona. Por isso é que Ele é as primícias.
Jesus é as primícias, é o primeiro e nós nos seguiremos. Não é possível, por isso, operar-se vida nova sem se operar a audição da palavra de Deus. Antes de os ossos se voltarem a juntar em corpos revivificados, eles tiveram de ter ouvidos. Neste domingo, tu aprendes com o vale dos ossos secos, porque os ossos secos só ganham vida nova quando se tornam ouvidos. É por isso que o sermão fala em ossos transformados em ouvidos. Olha lá a esperança que eu tenho para ti nesta manhã. Tu terás ossos novos, e eu sei que a maior parte de nós ainda é muito jovem. Portanto, quando se fala em ossos novos, sinceramente, a maior parte de vocês ainda não sente isso assim tanto. Agora, aqueles que só são mais velhos, que começam a ter problemas de ossos, a dar algum dinheiro a ganhar ao Tiago Ramos, não é? A precisarem de ser amassados, não é? O vale dos ossos secos começa a fazer mais sentido, não é? Porque os nossos ossos, a maneira como nós nos entortamos e como sentimos o peso do nosso esqueleto, da vida em nós. Eu sei que quando se fala, por exemplo, num corpo novo, quando nós somos mais jovens, por exemplo, essa é uma das coisas, eu e o Ruth costumamos falar acerca disto, não é? Quando nós somos jovens, uma das coisas interessantes é que, como nós ainda somos jovens, o nosso corpo ainda está menos mal, não é? Menos mal. E então, qual é um dos problemas? É que, como o nosso corpo ainda está menos mal, nós somos mais tentados a viver para o nosso corpo. Então, muitos de vocês, isto não é nenhuma acusação, é uma constatação, que não foi assim há tanto tempo que eu tive 20 anos também. Então, 20, 30 anos e vocês, a grande parte da vossa preocupação é ficar impecável. Pronto, estão a viver para o corpo que a juventude vos dá. Nada contra, cuidem do vosso corpo. Claro que sim, devemos ser bons mordomos do nosso corpo. Mas deixa-me dizer, daqui a uns anos esse teu corpo já não vai estar igual. Por muito que tu queiras disfarçar. Repara, não quero alongar em opiniões acerca da indústria cosmética, mas, de facto, essa é uma das coisas até tristes hoje acerca da cultura ocidental, quando as pessoas não aceitam o envelhecimento. É uma espécie de rebelião inconsciente contra Deus. Não aceitar que, de facto, há tempo para tudo. Por isso, quando eu hoje te falo de ossos novos, eu gostava que tu pensasses não só no corpo, se calhar, jeitoso que ainda tens porque é jovem, mas tu pensasses num corpo que vai além desse. O corpo da ressurreição. Tu terás ossos novos, um novo corpo, o corpo da ressurreição, quando és ouvidos, quando te tornas ouvidos para a palavra de Deus que Jesus é. Que implicação prática última é que eu gostava de chamar a tua atenção nesta manhã? O Evangelho é esta mensagem à qual nós só podemos responder ouvindo. É por isso que estamos a insistir, e ainda vamos insistir até acabar a Bíblia, saber ouvir. Porquê? Porque a palavra fez-se carne. Cristo tornou-se pessoa. Ele precisa de continuar a ser ouvido, tu precisas de continuar a ouvi-lo. Não só no momento em que o aceitas como Deus e selas no batismo essa transformação. Sabem, eu percebo que muitas vezes a ideia da pessoa se batizar é quase tão estranha como algumas das figuras que Ezequiel fez. E a pessoa molhar-se à frente de toda a gente. Estão a ver? Para muitas pessoas isso é constrangedor. Mas deixa-me dizer, uma coisa boa de ser cristão é que tu ganhas liberdade para poder fazer coisas estranhas. Porquê? Porque ouviste a palavra de Deus. O que é que estás a fazer? Eu ouvi a palavra de Deus. Não é no sentido em que tiveste aí uma revelação qualquer bizarra e que vais criar uma nova religião guiando as pessoas atrás de ti. Não, mas é no sentido em que tu sentes-te livre para fazer coisas estranhas porque a palavra te guiou, porque Jesus te deu uma vida nova. Por isso é que nós temos de ser pessoas a ouvir a palavra de Deus. E deixa-me dizer isto, porque ainda na semana passada falámos nisto em Algés também. E não se esqueçam, as reuniões agora mudaram para as 2, o que significa que eu e o Filipe vamos ter de nos despedir mais rápido e ir para Algés, mas uma das coisas que partilhei lá quero partilhar aqui também, que não é nova. Quando tu és marcado pela vida nova que Jesus te dá, tu tornas-te ouvidos. A tua vida é ouvir Jesus. E isso também provoca que tu começas a ouvir as pessoas à tua volta com mais atenção. E aí eu tenho de reconhecer, nós às vezes, crentes evangélicos, somos especialmente bons a falar e lentos a ouvir. E nós
precisamos de compreender que a eficácia do nosso testemunho cristão também é maior quando nós realmente ouvimos as pessoas ao nosso lado. Portanto, nesta semana quero desafiar-te a tu poderes celebrar o corpo novo que terás na ressurreição, porque Jesus tratou de morrer pelos teus pecados e dar-te vida nova, mas celebrares isso também, não só continuando a ler a Bíblia disciplinadamente, cotidianamente, mas também ouvindo as pessoas ao teu lado. Para que quando tu vais responder, se opere uma pequena maravilha. Sabes qual é a maravilha que se opera quando nós ouvimos os outros com cuidado? É que quando formos nós a falar, o nosso discurso vai estar muito mais marcado pela palavra de Deus do que pela nossa própria palavra. E é aí que, estranhamente, tendo nós vidas imperfeitas, Deus vai fazer de nós agentes de esperança. Não tem nada a ver com o facto de teres uma existência exemplar, mas tem a ver com o facto de, sendo tu guiado pela palavra, tu aprendes a ouvir a palavra dos outros e quando respondes aos outros, respondes com a própria palavra de Deus. É assim que Jesus se manifesta no dia a dia. Vamos, por isso, ter oportunidade para responder com a nossa boca, com o nosso louvor uma vez mais. Ouvimos a palavra de Deus, colocamos a palavra de Deus nos nossos cânticos e usamos a própria palavra, agora, vejam bem, para que Deus nos ouça. E pedimos ao Senhor que Ele, ao ouvir-nos, se possa agradar do nosso louvor a Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Querido Deus, nós afirmamos com os nossos lábios coisas que são muito maiores do que nós, do que o nosso entendimento, do que o nosso tamanho, a nossa vida. Nós dizemos coisas como a glória de Deus e dizemos-las com sinceridade, ao mesmo tempo reconhecendo que é uma valente expressão, Senhor. Vai muito além da nossa capacidade de compreender. E, Senhor, nós pedimos que Tu olhes para nós com a Tua misericórdia, com o Teu amor e que permitas nesse amor uma vida nova que nos dás para nós vivermos para a Tua glória. Essa é a nossa maior preocupação. Nós confessamos, e Tu conheces o coração de cada pessoa aqui, que mais fácil é nós vivermos para a nossa própria glória, Senhor. E estamos sempre a cair nesse erro. Tem misericórdia de nós, Senhor. Santifica-nos. Chama-nos a Ti, ao Teu Espírito. Ó Senhor, que no dia de hoje é um dia de especial, dia domingo, dia de descanso. Esta alegria na Tua palavra, este amor por Jesus, não terminem já aqui, na nossa saída desta casa de oração, mas possam continuar. De um modo, Senhor, que a partir da manhã, sendo essa a Tua vontade, quando nós estivermos com os nossos afazeres, as coisas do dia-a-dia, que parecem não ser nada gloriosas, nós possamos compreender onde é que Tu estás nessas coisas e, sobretudo, possamos ouvir quem está à nossa volta e não encontrou esperança ainda em Ti, para que seja a Tua palavra, para que seja Jesus a aparecer no nosso discurso, não nós, só Jesus. É isso que nós queremos pedir. Recebam também a bênção do Senhor. Ao único Deus sábio, seja dada a glória para todo o sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém.